Está no ar mais um programa Perfil. Como vocês já sabem, a cada semana a gente traz entrevistas com personalidades da academia, da política, economia e cultura do nosso estado. Hoje aqui comigo, o professor de antropologia Sérgio Figueiredo Ferretti. Mas antes da gente começar a conversar com o professor, vamos conhecer melhor a biografia dele. Sérgio Figueiredo Ferretti é professor emérito de antropologia pela Universidade Federal do Maranhão e membro da Comissão Maranhense de Folclore. Nascido no Rio de Janeiro, graduou-se na Unirio em Museologia e também em História pela UFRJ. É especialista em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Católica de Louvain, mestre em Antropologia pela UFRN e doutor em Antropologia Social pela USP. O professor destaca-se também por ser pesquisador de religiões afro-brasileiras e cultura popular, tendo diversos livros publicados sobre a temática. Apesar de atualmente já estar aposentado compulsoriamente, o professor e pesquisador Ferretti continua a contribuir com a UFMA, dando aulas, orientando e realizando pesquisas. Em 2013, foi homenageado pela Universidade Federal do Maranhão com o mérito científico Maria Elzanira Silva e Silva. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Professor, o senhor é doutor em Antropologia Social pela USP, é graduado em Museologia e em História. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, eu queria que o senhor explicasse pra gente como foi que aconteceu essas escolhas. Olha, a gente vai escolhendo ao longo da vida, né? Então, eu quando fazia o curso secundário, eu gostava de ciências naturais, de biologia, e eu tinha ótimos professores de história. Fiquei em dúvida se vou para estudar biologia ou para ciências sociais. Aí fui para história, e estudando história, havia um curso de museologia que estava começando. E era uma coisa próxima, correlata, havia disciplinas comuns. Então eu estudava num turno museologia e no outro turno história, na antiga Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, que hoje que pertenceu à Universidade do Brasil, hoje é da UFRJ, e FIX da UFRJ. Bom, e depois eu trabalhei muito tempo com história, dando aula de história. Depois eu vim para o Maranhão, bom, nesses cursos havia disciplinas de antropologia, tanto em história quanto em museologia. E vindo para o Maranhão, eu comecei a me interessar pela cultura popular, sobretudo pela cultura popular, que é muito rica aqui. Aí fui sentindo necessidade de me formar, eu comecei a trabalhar dando aulas de antropologia, e senti necessidade de maior fundamentação. Aí fiz mestrado e doutorado em antropologia. E o senhor não nasceu aqui no Maranhão, mas o senhor morou aqui de 63 a 64 e depois retorna definitivamente em 70. Em quais circunstâncias se deram sua vida? Como foi que aconteceu isso, professor? Bom, eu era estudante do Rio de Janeiro, gostava muito da vida do Rio de Janeiro nos anos 60. Era uma vida muito intensa, de muita cultura, de muito cinema, mas eu sentia necessidade de entrar mais na realidade brasileira, de conhecer um pouco mais o Brasil. Então, durante a graduação, eu fiz viagem à Bahia, ao Paraná, e me interessei muito pela Bahia e pelo Norte. Depois me apareceu a oportunidade, eu tinha vontade de vir trabalhar no Norte, no Nordeste, me dedicar mais a essa área. Apareceu a oportunidade, uma pessoa amiga que veio para o Maranhão, e houve uma necessidade de mais um professor, ela me chamou. Eu tinha terminado a graduação, eu tinha duas outras possibilidades de trabalhar no Rio, mas eu preferia vir para o Maranhão. Então eu me formei em 62, em 63 eu vim para cá, passei um ano trabalhando no movimento de educação de base, que era uma atividade da Igreja Católica ligada à Conferência dos Bispos do Brasil, e aqui era organizada por Dom Delgado que hoje dá nome à universidade. Então eu trabalhei um pouco com Dom Delgado, eles tinham um programa de TV, de rádio, de educação, alfabetização e de educação pela rádio. Então a gente trabalhava nisso, era um trabalho com camponeses do interior, desenvolvendo ideias do sindicalismo rural, e preparando, a gente fazia palestras na rádio educadora, que era da Arquidiocese. Dom Delgado era muito interessado por isso, e havia aparelhos de rádio que eram entregues à comunidade do interior, ligado a esse canal. Então as pessoas ouviam as conferências, a gente preparava aqui e fazia visitas ao interior. Então eu fui me interessando muito pela cultura local, então eu trabalhei um tempo aqui, depois eu fui fazer uma pós-graduação no exterior, fiquei um período na Bélgica,
E eu já tinha conhecido pessoas aqui, tinha amizades aqui, tinha uma namorada aqui. Então, mais tarde, depois da pós-graduação, eu resolvi voltar para o Maranhão. Então, a gente acabou o namoro, continuou o namoro, noivou, se casou, e ainda trabalhou um tempo no Rio, mas depois houve interesse da gente vir para o Maranhão. Então, em 69, a universidade aqui estava se organizando mais, a estadual e a federal estavam se constituindo, então chamava muitas pessoas. Então, a gente veio trabalhar aqui na Universidade do Estado e logo depois da Federal. Então, a gente, a partir dos anos de 69 e 70, a gente se radicou aqui no Maranhão. Professor, e como o senhor define Sérgio Ferretti por Sérgio Ferretti? Quando eu era estudante primário, havia o aluno tinha um nome na sala de aula. Como havia outras pessoas com o nome Sérgio, embora não fosse muito comum, a professora falou assim, no primário ainda, você vai se chamar Ferretti, porque é um nome diferente, é mais fácil de se gravar e não confundir com outros. Então eu fiquei como Ferretti. E muita gente me conhece e nem sabe que meu nome é Sérgio. Então eu fiquei desde a escola primária, secundária, eu fui sempre chamado pelos colegas de Ferretti. E aí se divulgou esse nome, se difundiu esse nome, né? Professor, agora a gente vai falar um pouco sobre religiosidade. Dentro de uma gama de áreas de pesquisa, o senhor tem se destacado ao estudar as manifestações religiosas populares, como, por exemplo, o tambor de crioula. Por que escolher essa temática? Olha, isso é uma coisa que é marcada pela nossa vida. Na minha família havia uma diferença de religião. Havia pessoas que eram católicas, outros que eram espíritas. Eu passeava por essas religiões e me interessava por essas diferentes religiões. E depois, vindo aqui para o Maranhão, antes eu me interessei muito pelo catolicismo, e me aproximei muito do catolicismo, fiquei muito tempo católico. Depois eu fui me afastando do catolicismo. Quando eu vim para o Maranhão, a partir dos anos 70, eu fui descobrindo a cultura popular aqui e a religiosidade daqui do Maranhão. Então, sobretudo o tambor de mina e o tambor de crioula, que são manifestações da religiosidade popular muito próximas. Então, eu comecei a me interessar e comecei a apareceu a oportunidade de pesquisar. Eu queria pesquisar o tambor de mina, mas apareceu a oportunidade primeiro de pesquisar o tambor de crioula, que era mais acessível. Então, a gente começou estudando o tambor de crioula e vendo que o tambor de crioula não é só uma manifestação festiva, tem também uma conotação religiosa. E o tambor de crioula é uma manifestação, como o senhor falou, cultural, de origem africana, como algumas outras práticas que a gente tem aqui no Maranhão. O que caracteriza o tambor de crioula e o que diferencia ele, por exemplo, do tambor de mina? Bom, ambos são de origem africana, né? Como em várias regiões do Brasil existem manifestações religiosas de cultura popular, e danças e festas de origem africana. E cada lugar tem características específicas. Aqui no Maranhão, o tambor é muito importante, marca muito a cultura. Então, essas manifestações receberam o nome de tambor. Tambor de mina, que é o tambor mais religioso, vindo da costa da mina, e tambor de crioula, que é o tambor mais popular. Embora ambos são aproximados, têm diferenças e semelhanças. Tem semelhanças porque são praticadas pela mesma classe social, pelos afrodescendentes, pessoas das classes menos favorecidas, né? Então, são eles que criam essa cultura do tambor de crioula e também do tambor de mina. O tambor de crioula é mais uma brincadeira festiva, embora tenha conotação de religiosa, porque ela é feita muitas vezes em pagamento de promessa. E o tambor de mina é uma prática religiosa da cultura popular ligada ao catolicismo popular. E ambos são ligados ao catolicismo, porque no tambor de crioula há uma devoção grande a São Benedito, que é considerado um santo negro que gosta de tambor e gosta de dançar tambor de crioula, né? Então ele é um patrono do tambor de crioula, né? E São Benedito também é cultuado no tambor de mina. Então há essa proximidade. Obrigada, professor. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.